Queridos, graça e paz. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Que alegria poder estar nessa manhã, servindo o coração de vocês com uma palavra. E eu já queria te convidar para abrir sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Como é bom podermos estar em um ambiente como esse, e eu tenho certeza que o Senhor marcou essa manhã com um encontro para você, para sua casa, para sua família. Essa semana será uma semana de milagres sobre a sua história, será uma semana de respostas. Papéis que estavam parados vão retornar com a resposta. Haverá uma bênção de provisão sobre a sua casa, sobre o seu negócio, céus abertos sobre a sua família. Amém? Quem está comigo nessa palavra aí? Glória a Deus. Queridos, nós estamos lá em Goiânia, servindo a Deus na Family Church. E eu enviei uma mensagem para o meu pastor falando que estaria aqui nesse domingo. Ele mandou um abraço para vocês. Pastor Mark disse que ama vocês, pastor Felipe. Nós estamos lá vivendo algo extraordinário. 4 anos de igreja, 6 celebrações no domingo, 13 mil pessoas. A nossa meta agora é tirar esse número 13. A nossa meta agora é essa. E nós estamos vivendo algo extraordinário. E deixa eu compartilhar algo com vocês. Quinta-feira, antes de eu viajar para o Rio de Janeiro, meu pastor me chamou para uma reunião. Quem gosta de quando o pastor chama para uma reunião? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E Deus nos surpreendeu. Agora nós estamos à frente da escola de teologia da nossa igreja. Pensei que você ia se alegrar comigo. Agora nós estamos com essa missão. E a nossa igreja agora também implementou uma editora. Editora, o ramo editorial já é aquilo que eu trabalho. Então agora eu assumi 2 responsabilidades na nossa igreja: a editora local e a nossa escola de teologia. Ore por nós, porque eu creio que o Senhor fará algo extraordinário. Os maiores avivamentos começaram primeiro com um avivamento na mente e na consciência. É por isso que o ensino bíblico, o ensino teológico é fundamental para o crescimento da igreja. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive um avivamento extraordinário. Porque a verdade dessa palavra, ela impacta todas as esferas da nossa história. E eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada. E vocês viverão os melhores anos da vida de vocês por causa dessa verdade. Amém? Pastor Fabiano, pastora Sandra, que alegria poder estar aqui. Obrigado pela oportunidade, é um privilégio poder estar nessa casa. Meu amigo, pastor Felipe, pastora Natália, que Deus possa abençoá-los. São amigos que Deus nos deu e como é bom podermos estar aqui. Vamos ao texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro versículo diz o texto. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai prantear ou chorar por Saul, sendo que eu o rejeitei como rei de Israel? Agora olha o que Deus manda Samuel fazer. Enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Vá aonde? Aonde? Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Isso é uma palavra que Deus está falando para Samuel. E não diferente de nós, o que Samuel faz diante da palavra que ouve? Versículo de número 2. Como eu posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, vai me matar. O Senhor respondeu: leve um cordeiro com você e diga: eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Eu vim fazer o quê?
Diga comigo, Samuel precisa entender que o caminho dele será marcado por sangue. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos você deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo, e perguntaram: o Senhor vem em paz? Samuel respondeu: sim, eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor ungirá. Olha o 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei, porque o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha para o coração. Olha o versículo de número 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: eu ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta de ovelhas. Mande chamá-lo, disse Samuel, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu gosto muito disso aqui. Eu vou ler de novo. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Se levante e unge com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou o chifre com azeite que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos na sua presença e nós oramos a Ti pela sua palavra. Que a gente saia desse ambiente ouvindo a sua voz, aprendendo a discernir a sua voz. Que enquanto estamos aqui nessas 4 paredes, que a sua mão poderosa possa estar agindo em causas impossíveis e coisas impossíveis. Que saiamos daqui transformados pelo impacto dessa palavra e entendendo o que o Senhor quer de nós. Amém e amém. Olha aqui para mim. Eu quero falar com vocês sobre um tema e eu queria que no 3 você lesse esse tema comigo, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. Essa é uma manhã de transformar lágrimas em propósito. Olha aqui para mim. Eu ouvi um testemunho, uma história muito interessante esses dias que me impactou e eu queria compartilhar ela com você. Um pastor do Texas, nos Estados Unidos, chamado Robert Madu. Ele iria participar de uma conferência em Atlanta, na Geórgia. E ele havia se arrumado, chegou no aeroporto, e quase no horário do check-in acontecer, ele estava diante da porta, e a porta não se abria. Alguns minutos se passaram, ele olhando no relógio e pensando: por que essa porta não se abre? De repente ele dá um passo à frente, a porta se abriu. Ele faz o check-in e entra para a parte de embarque. De repente ele vai ao toalete. Quando ele chega ao toalete, ele usa o sanitário, ele se levanta e a descarga automaticamente é emitida. Ele pensa: que coisa extraordinária. Alguma coisa muito impactante vai acontecer hoje nessa conferência. Ele se levantou do sanitário, foi para a pia para lavar as suas mãos. Quando ele coloca as suas mãos debaixo da torneira, automaticamente a água sai. Ele fala: não, isso aqui é algo extraordinário, isso aqui não é normal. Tem algo extraordinário sobre mim. Talvez você tenha pensado o que eu também pensei quando eu ouvi esse testemunho. Em ambientes como aeroportos, tudo é instantaneamente feito, é emitido, tudo é
por um gesto, por uma aproximação acontece, é ativado. Quando questionado nisso, enquanto ele contava esse testemunho, ele disse: concordo. Eu tenho consciência de que em ambientes como um aeroporto, tudo é emitido funcionalmente por uma aproximação, mas é aí que está a questão. Está lá a porta, está lá o sanitário, está lá a torneira. Mas se eu não me posiciono em relação a essas coisas, nada é ativado. Muitas vezes nós deixamos de experimentar algumas coisas na nossa vida, porque nos falta posicionamento diante de algumas questões. Se eu sou negligente em alguns posicionamentos da minha história, dificilmente eu viverei a realização daquilo que eu me aproximo. Diga comigo: me posicionar é o caminho para o milagre. Então muitas vezes nós deixamos de viver algumas coisas, não é porque falta acesso, não, é porque falta posicionamento. E o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel é Deus dizendo para um homem chamado Samuel: cadê o seu posicionamento? Samuel estava em um lugar chamado Ramá, administrando e ensinando em um ambiente definido como escola de profetas. A escola de profetas era um ambiente formativo daqueles que trabalhariam e ouviriam e precisariam de uma dimensão de sabedoria em relação à voz de Deus. Veja que, para dentro desse contexto, a nação de Israel estava vivendo uma das piores fases da sua história, por causa de algo chamado precipitação. Capítulo 7 e 8 do primeiro livro de Samuel, você vê que o povo chega até Samuel, que era o juiz, e diz: nós queremos um rei que nos governe como todas as outras nações. É Israel dizendo: o que Deus está fazendo para nós de nada vale, nós queremos ser como os outros, porque o maior inimigo do propósito se chama comparação. Eu preciso ser de tal forma, eu preciso ser de tal jeito, eu preciso fazer desta maneira, eu preciso ser como fulano de tal. Se eu não fazer desse jeito, não vai me dar seguidores na internet. Se eu não fazer dessa forma, nada vai acontecer. Mas você não vive pela comparação, você vive pelo que Deus te chama. Não. Qual que é o chamado de Israel? O chamado de Israel é ser nação santa e escolhida, que faz parte do propósito da redenção. Então Deus está gritando para Israel: santos. O que é santidade? É eu me tornar diferente do ambiente. Então é Deus dizendo: vocês são diferentes. Mas eles dizem: nós queremos ser como os outros. O nosso grande desafio como igreja, o nosso grande desafio como liderança, o nosso grande desafio como cristãos, é entender que Deus não nos chamou para nos tornar iguais àquilo que medimos como certo, mas é ser aquilo pelo qual Deus me chamou para ser. Por que, João? Porque se eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, podem se levantar críticos. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Podem se levantar pessoas contrárias ao propósito, mas eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Porque mais importante do que a voz dos críticos é a voz de Deus. Então, pode falar da Alcance Juazeiro, mais importante é a voz de Deus. Pode falar da sua família, mais importante é a voz de Deus. Pode falar do seu propósito, do seu chamado, mais importante é a voz de Deus. Posso liberar uma palavra de Deus para sua casa? A voz de Deus para você nessa manhã é o seguinte: saia entendendo que a sua identidade não tem a ver com o que falta, tem a ver com quem Deus diz que você é. O povo está dizendo, eles estão gritando: nós queremos ser como os outros.
Por quê? Porque nós estamos vendo que o rei, o governo deles, a liderança deles, sai para a batalha. Olha só, a questão deles é porque eles estão vendo um rei humano indo para a batalha. Deus governava Israel. Então, enquanto eles estão dizendo, nós queremos um homem que vai para a batalha, Deus está dizendo, eu já estou na batalha por vocês. Mas você entende que a dificuldade é porque eles querem algo visível? Porque eles estão vendo um rei humano ir para a guerra. Mas Deus está dizendo, eu já estou na guerra de vocês, mas eu não estou vendo. Quem disse que eu ajo na dimensão da sua visão? Sabe de uma coisa? O que às vezes a gente acha que é ausência, é preparação de caminho para o que Deus fará. Os profetas já tinham liberado que no tempo certo chegaria aquele que seria rei da nação. Então quando eles se precipitam e tentam colocar alguém no trono, é eles dizendo, nós não queremos esperar aquilo que Deus vai fazer. Posso dizer uma coisa? Na maioria das vezes de grandes propósitos que Deus faz, Ele nos coloca em um lugar chamado espera. Se eu não consigo entender o propósito dele nesse lugar chamado espera, dificilmente eu vivo aquilo que ele quer fazer. João, como? Te provo. O povo estava por mais de 400 anos. Quantos anos? 400 anos cativos como escravos no Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertá-los desse ambiente de cativeiro. Eles são colocados em um lugar chamado deserto. Aquilo que deveria ser uma estação temporária, por causa da espera no ambiente que era chamado deserto, eles passam 40 anos. Se eu não entendo que o meu posicionamento diante desse lugar chamado espera é decisivo para o meu propósito, eu nunca saio de lá. Eu nunca sairei de lá. Eu sempre irei permanecer. Aqui no texto, a espera pelo novo rei deveria ser um ambiente formativo daquilo que deveria estar na consciência do povo, mas eles decidem não esperar. Consequência, um homem chamado Saul é colocado no trono. Samuel, com um vaso de barro em azeite, derrama sobre a cabeça de Saul, e Saul torna-se o novo rei da nação. Pecado, idolatria e tantas outras questões entraram na nação por causa da precipitação do povo. Agora, capítulo de número 16, o Senhor faz uma pergunta. Samuel, até quando você vai chorar por aquilo que eu já rejeitei? Sabe de uma coisa? Por diversas vezes eu li o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, pensando que esse texto era sobre a unção do novo rei de Israel, o pequeno Davi. Mas sabe de uma coisa? Quando você vai estudar versículo por versículo desse texto, você vê que 9 vezes, quantas vezes? Aparece o nome de Samuel. 9 vezes, quantas vezes? Aparece o nome do Senhor. E apenas uma vez aparece o nome de Davi. Esse texto é sobre o alinhamento do coração de Samuel com Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para o final do propósito, que é a unção do novo rei. Mas enquanto mais importante do que o final do propósito é como se chega até ele. Porque nós nos prendemos a pensar em resultado. E deixa eu dizer uma coisa: resultado é consequência do preparo. Resultado é consequência do alinhamento. Existem coisas que você ainda não experimentou na sua história. Não é porque Deus não quer fazer, é porque você ainda não alinhou seu coração ao propósito dele. Olha aqui, olha o que Deus diz para Samuel. Samuel, até quando? Até quando? Até quando? Isso é uma pergunta. Até quando você vai continuar chorando por um reino que eu rejeitei? Aí olha só o que Deus diz. Pega um chifre com azeite e vai até Belém. Vai até onde?
Diga comigo de novo, Belém. De novo. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Espera. Samuel está em um lugar chamado Ramá. Ramá significa lugar elevado. Lugar o quê? Lugar elevado. Aí Deus diz: você vai sair do lugar elevado para a casa do pão. Você vai sair do lugar alto da revelação para a casa do pão. Você vai sair do lugar alto, do ambiente formativo, do ambiente onde se prepara pessoas para ir para a casa do pão. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nessa manhã, você está nesse lugar alto que é alcance Juazeiro. Mas a partir do momento que você cruzar aquela porta, você vai sair em direção à casa do pão. João, o que é a casa do pão? Casa do pão é morada. Quando Deus manda Samuel ir para a casa do pão, Ele está dizendo: se você sai com a minha voz, você sai com a provisão. Se você sai com a minha voz, você sai com a consciência do cuidado. Nosso problema é que a gente acha que muitas vezes, pelo ambiente ser desfavorável àquilo que eu acredito, faltará o cuidado de Deus. Mas nas entrelinhas Deus já está dizendo para aqueles que ouvem a minha voz: tem uma palavra: provisão, 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 provisão. Eu vim nessa manhã liberar uma palavra para você, e essa palavra é: quando você entender que a voz de Deus é que direciona a sua história, você não vai murmurar pelo caminho, mas você vai entender que Ele já está lá dizendo aonde você vai chegar. Eu cuido de você no caminho. Sabe de uma coisa? Nosso problema é que muitas vezes nós desejamos o trono, mas nós deixamos de confiar no pão da provisão diário. Muitas vezes nós queremos chegar aos nossos objetivos, mas nós deixamos de crer na provisão que Ele gera todos os dias na nossa história. Sabe algo? Um princípio que Jesus ensinou foi: quando vocês forem orar, vocês vão orar o seguinte: Pai nosso. Aí chega uma parte da oração, Ele diz: o pão nosso de cada... O pão nosso de quê? E por que você está preocupado com o pão do amanhã? Deus já está dizendo: eu estou no seu presente. Se eu estou no seu presente, eu coloco as ferramentas certas para o tempo da sua história. Deus jamais vai te colocar em um caminho sem te dar as ferramentas certas para o tempo do seu propósito. João, me prova. Te provo. Quando Deus liberou a palavra para Samuel para que ele pudesse ungir o rei chamado Saul, Ele disse: pegue um chifre com azeite. As ferramentas certas sempre estarão nas suas mãos para o propósito certo. Deus nunca coloca você em um caminho que Ele não libere aquilo que você deve estar. Diga comigo: casa do pão. Sabe algo? É que na maioria das vezes o caminho que Deus nos coloca sempre fala sobre algo maior. Deus falou: Samuel, vai para lá, porque eu vou ungir o novo rei. E o novo rei está em Belém, está em uma casa de um homem chamado Jessé. O novo rei está lá. Você se lembra de alguém que veio de um lugar chamado Belém? Você se lembra de alguém que quando pisou na terra disse: eu sou o pão? Sabe de uma coisa? Caminhos que muitas vezes começam com lágrimas sempre falam sobre um projeto maior. Posso dizer algo para você? As lágrimas de Samuel estavam precedendo a revelação daquele que seria o nosso Salvador. Posso dizer algo para você nessa manhã? As suas lágrimas estão precedendo a revelação de Cristo na sua história. Continua mais um pouco. Vai mais um pouco. Porque se Deus está com você aí, Ele está dizendo: eu vou sustentar o projeto. E tem uma coisa: no final você vai entender que tudo que você passou foi para a revelação de Cristo.
Deus faz uma pergunta: até quando? Até quando? Porque você precisa se posicionar, porque tudo acontece, Samuel, quando você alinhar o seu coração ao projeto. Se você alinha o seu coração ao projeto, acontece. Nosso problema é que nós temos dificuldade e negligenciamos o alinhamento do coração. Diga comigo: eu preciso estar dentro do meu propósito. Projeta para mim, por favor, Jonas capítulo 1, versículo de número 3. Olha aqui. O que Jonas era? Ai, gente, fala com força. Era o quê? Profeta. Mas olha só, Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava na partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de quê? Quando Jonas está dentro daquela embarcação, o que acontece? Tempestade. Por que a tempestade chegou na embarcação? Porque Jonas estava fugindo. Então espera, Deus chamou Jonas para ser o quê? Mas quando ele decidiu fugir do Senhor, ele se tornou a causa de uma tempestade. Todas as vezes que eu tento fugir do meu propósito, eu sou um causador de tempestades na vida de alguém. Todas as vezes que eu tento habitar um ambiente que não faz parte do meu propósito, eu vivo uma tempestade. Muita gente questiona: por que tanto problema no meio desse casamento? Mas você convidou um Jonas que não deveria estar lá para dar palpite na tua história. Por que a minha família não avança? E por que você permite trazer pecado para dentro desse ambiente familiar? Quantas pessoas questionam: por que a minha liderança não está dando certo? Por que você foi colocar Jonas na embarcação? Se Jonas está na embarcação, a tempestade vai chegar. Mas quando Jonas está no lugar que ele deve ser, ele é profeta. Mas se ele está num ambiente que ele não deve estar, ele é causador de tempestade. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aprenda a se posicionar no lugar certo. Porque enquanto você não se posicionar no lugar certo, você é o causador de tempestade na vida de alguém. Mas quando você se posiciona no lugar certo, você é alguém que é ativo da voz de Deus. Deus vai tirar muito Jonas da embarcação nessa manhã. Deus vai levantar mar bravio para tirar Jonas da embarcação. Sabe de uma coisa? A tempestade nunca foi para parar o seu propósito, foi para te levar para o lugar dele. A tempestade nunca foi para paralisar a sua família, foi para levar ela para o lugar dela. A tempestade nunca foi para destruir o seu casamento, foi para levar ele para o lugar certo. Nessa manhã Deus está dizendo: eu estou parando algumas tempestades na sua história, porque você chegou no lugar que você deveria estar. Chega de fugir. Levante suas mãos para os céus. Deus vai pegar muitos pregadores que estavam tentando fugir do chamado. Deus vai levantar muitos líderes que estavam tentando desistir do chamado. Deus vai levantar muitas pessoas que estavam paralisadas. Você não vai ser um Jonas causador de tempestade. Você vai ser um Jonas profeta com a voz. Era como se Deus estivesse dizendo para Samuel: Samuel, você está fora do propósito. Eu sei que é doloroso, mas você está fora do propósito. Sabe o que é doloroso? Porque Deus diz: até quando você vai continuar pranteando? Prantear é chorar. Até quando você vai continuar chorando por algo que já acabou? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Samuel, até quando você vai continuar chorando diante de uma porta que está aberta? João, como assim porta aberta? Choro? Isso não combina. Porque eu amo portas abertas, ama? E por que você insiste em chorar por aquele relacionamento que acabou? Você ama portas abertas? Por que você decide
todos os dias lamentar pela porta de emprego que se fechou? Você ama portas abertas? Por que você decide todo dia lamentar pelo que se foi? Você ama portas abertas? Por que você decide todos os dias questionar a Deus por aquilo que marcou a sua história? Nosso problema é que muitas vezes nós nos tornamos aqueles que nos paralisam naquilo que Deus quer fazer. É Deus dizendo: a porta de Belém está aberta, vai para lá. Mas você insiste em continuar chorando diante da porta que está aberta. Até quando você vai continuar chorando? Sabe o que Deus está dizendo para você? Até quando você vai insistir em chorar por aquilo que você já deveria ter superado e avançado? Enquanto você continuar chorando pelo que não deve, pelo que passou, você não vai chegar aonde eu quero que você chegue. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer essa manhã uma manhã de libertação. Vamos tirar os traumas do coração. João, você não sabe, os meus pais liberaram palavras de maldição sobre a minha história. A minha família sempre colocou palavras de desprezo sobre a minha história. Mais importante é os pais que você vai se tornar. Mais importante é a família que você vai formar. João, é porque você não sabe. Dentro do meu relacionamento eu fui traído, eu fui deixado de lado, eu fui ferido por palavras, eu fui traído por pessoas, eu fui traído por amizades. Existe uma palavra dos céus para você. O seu problema é que você paralisou chorando por algo que já passou. Deus está dizendo: eu já preparei casa do pão para você. Chega de chorar. Chega. 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 Sabe o que Deus está dizendo para Samuel? Está na hora de você tirar da sua vida quem não deveria estar. Por quê? A gente precisa tomar muito cuidado para não segurar na nossa história quem Deus já tirou da nossa história. Porque quando nós insistimos em permanecer com pessoas que Deus já tirou da nossa história, nós estamos nos paralisando. Você sabia que pessoas são capazes de paralisar o nosso propósito? Conselhos errados, ambientes errados, palavras erradas. Tire da sua vida quem paralisa o seu propósito. Deus tirou Abraão de um lugar chamado Ur de dos Caldeus, porque era um ambiente de idolatria. Abraão, o seu propósito não combina com idolatria. Deus tirou Moisés de um lugar chamado Egito, do conforto do palácio. Por que, João? Porque o propósito é ser libertador, e libertador não combina com escravidão. Então tem que sair de lá. Ruth precisou sair de Moabe. Por quê? Porque o futuro dela tinha a ver com redenção. Então ela precisava ir para Belém. Posso dizer uma coisa para você? Não tente morar na porta que Deus já fechou. Não. Quando você tenta segurar aquilo que Deus quer tirar da sua história, você está atrasando os seus dias. E a pergunta de Deus para Samuel é a pergunta que Ele faz para nós nessa manhã: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Aleluia. Diga comigo: chegou a hora de colocar um ponto final. Deus falou com ele sobre caminho, porque Deus quis mostrar para Samuel que Deus sempre nos leva para um lugar que Ele está. Ele nunca vai nos levar para um lugar que Ele não está. Mas aí Samuel faz uma pergunta: se Saul ouvir que eu estou indo para ungir o novo rei, ele vai querer me matar. O capítulo 16 do primeiro livro de Samuel é um capítulo recheado de sentimentos. Você vê o medo de Samuel, você vê as lágrimas de Samuel, você vê o medo de um grupo chamado anciãos pela presença de Samuel em Belém. E sabe de uma coisa? Para o medo de Samuel, para as lágrimas de Samuel, para o questionamento dos anciãos, a resposta foi a mesma. Qual que foi a resposta? A resposta foi o seguinte: você está com medo?
Então eu vou colocar a ferramenta certa para você chegar onde você vai chegar. Leve um cordeiro para você sacrificar. João, não entendi. Vou explicar e aplicar para você. Quando Samuel disse, eu estou com medo de ir, Deus disse, o cordeiro está com você. Quando Samuel estava chorando, pensando, e agora? Acabou. O cordeiro está com você. Quando os anciãos temeram a chegada de Samuel, a resposta foi, o cordeiro chegou. Se o cordeiro está na sua vida, você tem aquilo que é bastante para você vencer os seus medos. No caminho de Ramá até Belém, Samuel passaria por uma cidade que era a cidade de Saul. Então ele precisava da certeza de que Deus protegeria o propósito. Mas se foi Deus que entregou o propósito, Deus vai proteger o propósito. Pode se levantar pessoas contra, mas Deus vai proteger o propósito. Podem se levantar pessoas contra, mas Deus vai proteger o propósito. Por quê? Porque o propósito quem deu foi Ele. Foi Ele. Se Ele deu o propósito, Ele sustenta. Ele vai sustentar o propósito. Samuel pegou o cordeiro, pegou o chifre com azeite e partiu para Belém. Quando ele chega em Belém, os anciãos estão na porta, olham para Samuel e perguntam, Samuel, a gente sabe que você é profeta. E até nos tempos bíblicos, profeta era temido, era respeitado. Hoje virou uma bagunça, né? É de paz a sua vinda? Samuel respondeu, of the king, the power, the man. Não, foi isso não. Samuel disse, é de paz, porque eu vim sacrificar o Senhor. Olha só, profeta. Mas o que é que está na boca do profeta? Sangue, cordeiro, cruz, denúncia. E aí, o profeta chegou, o que a gente faz? Vai se purificar e vamos ali no sacrifício. Por quê? Profeta que não fala de cruz, que não fala de sangue, que não fala de redenção e purificação, está errado, não é profeta? É bagunça. Nosso problema é que a gente vive uma geração imediata, que precisa de respostas prontas para tudo. E o profeta é colocado como um guru para a sua história. Todas as vezes que eu prefiro uma profecia do que a palavra revelada, eu estou dizendo para Deus, eu não preciso do sangue, eu não preciso do cordeiro, eu sou autônomo. Deus não enviou o seu filho para morrer em uma cruz, para te dar uma profecia. Ele morreu em uma cruz por causa de uma revelação. Essa geração precisa entender que nós precisamos muito mais do sangue do que de uma profecia. Porque se falta sangue, falta santidade. Se falta sangue, falta redenção. Se falta sangue, falta propósito. Hoje virou uma bagunça. Os últimos dias foram marcados pelo compartilhamento de um vídeo de um humorista, youtuber, sobre um influencer que usava crianças como conteúdo do seu Instagram, dos seus vídeos, para crescer. Mas sabe o que é mais impressionante? É que muitos vídeos compartilhados nas redes sociais eram de 4 profetas. Eu não vou falar o nome não, tá? Porque eu não gosto de polêmica. 4 profetas entregando profecia para um camarada homossexual, que fazia de crianças, utilizava crianças para o seu enriquecimento. Tem algo de errado? Tem algo de errado? Que tipo de profecia é essa? Que aceita o pecado? Que tipo de modelo profético é esse? Que compatua com erro? Não. O modelo bíblico profético é um modelo que denuncia o pecado, que leva para a redenção e que transforma.
Eu não estou dizendo que é errado a presença de um discurso de pregação para esse tipo de gente. Não, pelo contrário. Mas se nessa pregação não se encontra cruz, redenção e santidade, é qualquer coisa. E eu vou até dizer, é discurso satânico, não é profecia. A pergunta é, até quando? Até quando vai ter complacência com o erro? Até quando vai ter complacência? Sabe de uma coisa? A gente vive uma geração que todos os dias coloca-se uma pergunta em sua consciência. Qual pergunta? Como que eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Parece que Deus é um homem mau que pega um lençol e encobre todos os projetos e fala, e aí, o que está lá debaixo? Tem um autor que escreveu um livro chamado Descobrir a Vontade de Deus, um princípio cristão ou pagão. Ele disse o seguinte: o maior princípio de saber se a vontade de Deus para a sua vida está revelada é se você se move em algo chamado obediência, porque comunhão está ligada à obediência. Te mostro, olha como Deus vai mostrar para Samuel que a vontade de Deus está se revelando para ele, se ele obedece à voz dele. Se você obedece a minha voz, você vive a minha vontade. É simples. Quantas pessoas que eu já vi deixarem de ter relacionamentos extraordinários, porque antes de iniciar um namoro, ficou na sua consciência, será que é da vontade de Deus? Quer saber se é da vontade de Deus? Te faz pecar? Se te faz pecar, não é da vontade de Deus. Tem propósito? Ou esse varãozinho aí só chegou na sua vida para te enrolar 4, 5, 7 anos e não casa? Vaza fora. Não é a vontade de Deus. João, não sei se o meu negócio é da vontade de Deus. Está roubando? Se está roubando, não é da vontade de Deus. A gente tem que parar de buscar respostas em algumas coisas que está revelada no nosso princípio da obediência. Sabe de uma coisa? O que falta para nós não é o desejo pela vontade de Deus, é o posicionamento para viver a vontade dEle. Mas Deus está dizendo, chegou uma hora de você quebrar essas cadeias, chegou uma hora de você tirar isso da sua consciência. Se posiciona, vive a vontade dEle. Se posiciona, vive a vontade dEle. João, Deus pode falar especificamente? É claro que pode. Mas eu não limito Deus a isso. Porque existe um princípio que se revela como vontade dEle. E esse princípio é obediência. Fique em pé, por favor. Olha aqui para mim. Olha aqui, eu preciso da sua atenção aqui. Samuel saiu com um objetivo, que foi ungir aquele que seria o novo rei. Quando ele chega, 7 filhos de Jessé passam. Quantos filhos? Deus diz, de nenhum desses eu escolhi. Porque vocês estão olhando para fora, eu estou olhando para dentro. Aí Samuel faz uma pergunta: acabou os filhos? Jessé disse, não, tem um menorzinho e está no campo. Samuel disse o seguinte, manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa. Por que Samuel estava em Belém? Vamos lá, um giro novo. Então vamos de novo, para ficar bonito. Por que Samuel estava em Belém? Chegou Davi, baixinho, cabelo ruivo. Samuel pega o chifre com azeite, joga na cabeça de Davi. E o texto bíblico diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e saiu de Saul. Calma. O que aconteceu depois da unção? Samuel volta para Ramá e Davi volta para onde? Mas não era para ser rei? Não foi ungido por um propósito? A verdade é que Samuel só foi um instrumento para projetar sonhos sobre Davi.
Davi saiu para o pasto entendendo: eu fui ungido por um propósito. O pequeno Davi voltou para o pasto: eu fui ungido por um propósito. O nosso grande desafio hoje é projetar os sonhos de Deus sobre a nova geração. Porque enquanto a igreja não se preocupar em formar intelectualmente, em formatar a mente dos nossos jovens para um modelo bíblico, as mídias estão fazendo. Davizinho, você sai daqui diferente, entendendo que os sonhos de Deus estão sobre a sua história. Você não sai mais como Davizinho, pastorzinho, não. Você sai como Davi, que é rei. Não, mas espera aí, eu estou em um ambiente que não combina com aquilo que foi liberado. E quem disse que Deus está preso a ambientes para fazer alguma coisa na sua história? Olha aqui, por que Samuel chegou em Belém? Por causa de uma palavra. Por que Davi chegaria ao trono? Por causa de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa nas suas. Eu vou encerrar agora, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Samuel olhou e disse o seguinte: nós não vamos nos assentar à mesa enquanto Davi não chegar. O lugar dele está aqui. Você vê que Jessé tentou colocar todos os outros, mas era Deus dizendo: o lugar dele está aqui. Ninguém assume o lugar dele enquanto ele não chegar. Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas. A parábola do pastor que perdeu uma de suas ovelhas, a parábola da mulher que perdeu a sua dracma, e a parábola do pai que perdeu um dos seus filhos. Sabe de uma coisa? Jesus contou essas 3 parábolas porque versículos antes os fariseus estavam questionando: ele se assenta com pecadores, ele entra na casa de pecadores. Olha aqui, na parábola da ovelha, o texto diz que quando a ovelha vem, o pastor faz festa. Que quando a mulher encontra a dracma que se perdeu, ela festeja. Mas quando o filho volta para casa, manda matar o melhor novilho, coloca um anel no dedo dele, coloca sapatos e traz ele para a mesa. Porque o desejo dos murmuradores e dos críticos é sempre tentar tirar as pessoas da mesa. Mas Deus está dizendo: eu acredito nos improváveis e trago eles para a mesa. Eu acredito naqueles que a sociedade diz impossível e trago ele para a mesa. Aquele que estava preso nos seus delitos, nos seus pecados, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, que estavam presos em seus delitos, eu trago ele para a mesa, transformo ele, lavo ele pelo poder do sangue. Tem lugar na mesa. Olha aqui para mim. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer: tem lugar na mesa. Eu sei que você foi desprezado. Eu sei que já te feriram com palavras. Eu sei que já disseram que você não daria em nada. Mas há uma palavra: tem lugar na mesa. E eu queria saber se existe alguém aqui nessa manhã que entende a necessidade de voltar para casa, reconhecê-lo como Salvador. Eu não estou te chamando para abraçar uma religião, não. Estou te chamando para reconhecer aquele que liberou uma palavra sobre você e que te sustentou até aqui. João, eu quero reconhecê-lo como meu Salvador. Eu quero voltar para a mesa. Eu queria que você erguesse as suas mãos. Só você que entende essa necessidade, que precisa voltar para a mesa. Tem uma pessoa ali? Tem outra aqui? Tem outra aqui? Outra aqui? Aqui, ali. Glória a Deus. Eu queria pedir, por favor, você que está com as suas mãos estendidas, vem aqui na frente rapidinho, vem cá, sai do seu lugar, volta para a mesa, vem. Volta para a mesa. Cadê você? Vem voltar para casa, volta para a mesa, vem aqui chegando, vem.
Aqui, ó. Tem mais aqui chegando. Volta para a mesa, vem. Olha aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. A equipe de louvor vai ministrar uma canção. Você tem 60 segundos. Está chegando aqui. Você tem 60 segundos para sair do seu lugar e voltar para a mesa. Volta para casa. Volta para casa do papai. Tem mais uma vida chegando aqui. Mais outra chegando aqui. Cadê você? Pode ministrar. Mais uma vida chegando. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Está na hora de voltar para casa do papai. A vontade é sua e a minha vida em suas mãos. Chega de resistir à voz dele. Nenhum dos seus Tem mais vida chegando para Jesus aqui. podem se frustrar. Nenhum dos seus planos 40 segundos. Sai do seu lugar. Volta para a mesa. Não se frustrarão, não se frustrarão. Tem mais uma vida chegando para Jesus. Vem, 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 vem. Corre. Deus, ninguém impedirá, ninguém. A terra pode se abalar, Chega de lutar. mas os planos de Deus, ninguém. Volta para a mesa, meu filho. Vamos lá. Pensei 20 segundos. que tudo pode, Volta para casa. nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Volta para casa. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Sabe de uma coisa? Deus decidiu marcar esse encontro com você só para te dizer uma coisa: tem lugar na mesa. O Espírito do Senhor fala no meu coração que existem famílias que precisam voltar para casa. Existem mães e filhas, pais, filhos aqui que precisam voltar para a mesa. O meu tempo já não me espera, mas eu queria dar 10 segundos para você que ouve essa voz sair do seu lugar e correr aqui na frente. 10 segundos. Chegou mais uma vida aqui? 10. Ele te ama e Ele te escolheu. 9. É tempo de voltar para casa. 8. Ele te chama para mudar a sua história. 7. Você lutou até aqui, você não vai mais sair sozinho. 6. Para de resistir à voz dele. 5. É hora de voltar para casa. Chegou aqui, ó. 4.
Você pensou em tirar a sua vida. Você pensou que esse sentimento de depressão, de ansiedade ia te parar. Ele te disse: tem lugar na mesa, é por isso que eu não te desço. 3. Volta para casa do papai. Volta para casa do papai. 2. Tem mais uma vida aqui. 1. É hora de voltar para a mesa. Cadê você? Cadê você? Sai correndo do seu lugar e vem cá. É hora de voltar para casa. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Olha aqui. Só vocês que estão reconhecendo Jesus como Salvador nessa manhã, levanta suas mãos assim, por favor. Levanta suas mãos. Levanta. Olha aqui. Levanta. Levanta. Tá chegando aqui, ó. Mais um. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 vidas para Jesus. Eu devolvo para o pastor da casa fazer uma oração por vocês. No final, eu vou estar ali com os meus livros. Se você deseja adquirir, passe ali. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.